Curiosos que são, os matemáticos investigaram a proporção de ouro e descobriram que ela pode ser traduzida por um número. É o número de ouro, que foi batizado com a letra grega Φ e vale aproximadamente 1,6180. O que o número de ouro tem a ver com a vida da gente? Vamos continuar nossa viagem e conhecer a história de um outro Leonardo, Leonardo Fibonacci, que viveu por volta do ano 1200. Leonardo nasceu em Pisa e era filho de um comerciante italiano chamado Bonaccio. Por conta do trabalho do seu pai, Fibonacci viajava muito, do norte da África aos países do Oriente. Nessas viagens, ele teve contato com diferentes métodos de fazer cálculos. Fibonacci percebeu que a forma hindu-arábica, os números que nós usamos hoje, era mais prática para registrar quantidades e fazer cálculos que a forma europeia, na qual se usavam letras. Fibonacci escreveu um livro em que explicava o uso dos novos numerais e alguns métodos de cálculo. O livro continha ainda uma coleção de problemas matemáticos, e dentre eles, um problema sobre a reprodução de casais de coelhos. Todos sabemos que os coelhos se reproduzem rapidamente. E como Fibonacci era matemático e não mágico, ele propôs a seguinte questão. Um casal de coelhos, eles procriam uma vez por mês. Esses filhotes levam 2 meses para crescer e geram um novo casal de coelhos. Ao longo de 12 meses, quantos coelhos serão gerados a partir de um único casal? Muitos. Uns 100 coelhos. Vou chutar, 40. Janeiro nasceu um casal. Fevereiro, mais 1, mais 2 são 3. Março, são... pelo amor de Deus, tem que ter uma calculadora. Os problemas para a matemática não são problemas, são a razão de sua existência. Um problema é um desafio a ser solucionado, uma questão a ser resolvida. A matemática tem um caso de amor com o problema. Fazendo as contas dos coelhos, Fibonacci viu que no primeiro mês temos apenas um par de coelhos. No segundo mês continuamos com um par de coelhos, no terceiro mês já são 2 pares, no quarto mês são 3 pares, no quinto mês são 5, no sexto mês são 8, no sétimo são 13, no oitavo são 21, no nono são 34, no 10º são 55, no 11º são 89 e finalmente em um ano teremos 144 pares de coelhos. Ufa! O mais interessante disso tudo é que a solução desse problema é uma sequência de números que tem uma propriedade curiosa. A partir do terceiro termo, cada número é obtido pela soma dos 2 anteriores. Dá uma olhada. 2 é igual a 1 mais 1. 3 é igual a 2 mais 1. 5 é igual a 3 mais 2. 8 é igual a 5 mais 3. 13 é igual a 8 mais 5. E assim segue indefinidamente. Essa sequência de números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e por aí vai, ficou conhecida como sequência de Fibonacci. Bom, aqui tem um fato muito curioso. Se pegarmos os números da sequência de Fibonacci, a partir do segundo número, e dividirmos pela própria sequência de Fibonacci, a partir do primeiro número, vamos obter valores que convergem para o número 1,6180. Ou seja, o número de ouro. Mais curioso ainda é que algumas plantas e árvores crescem de acordo com a sequência de Fibonacci. Olha só, algumas árvores se ramificam de acordo com os números de Fibonacci. Embaixo um ramo, depois 2, mais acima 3, 5 e por aí vai. Será mesmo coincidência? Provavelmente não é mera coincidência que a natureza tem algumas sequências de números ou alguns números que são fixos em seus organismos. Então, por exemplo, eu sei dizer para você se uma planta é ou não da família do lírio, mesmo que essa planta venha do Japão ou do Nepal e eu nunca a tenha visto, simplesmente por conhecer o número de pétalas ou o número de estruturas sexuais que essa planta tem. Então eu não sei exatamente dizer se a natureza sabe contar, mas sem dúvida ela segue alguns padrões matemáticos, né, dentro de uma organização que permitem com que a gente, como biólogo, reconheça esses padrões e possa lançar a mão deles para organizar essa natureza da maneira que a gente considera mais conveniente. Dentro dessa concha mora um pequeno molusco chamado Nautilus. E é ele mesmo quem constrói sua casa. À medida em que o Nautilus vai crescendo,
ele vai construindo um novo quarto para morar. E cada novo quarto é maior que o anterior, exatamente na proporção da sequência de Fibonacci. A espiral da concha do Nautilus tem uma propriedade interessante. Se tomarmos qualquer uma das câmaras e ampliarmos, ela vai se encaixar perfeitamente na câmara seguinte. O animal cresce numa mesma proporção, a proporção áurea. E o mais impressionante é que se todas as câmaras forem aumentadas na mesma proporção, todas elas vão se encaixar nas câmaras adjacentes, e assim por diante.